Pode sentar. Meus irmãos, que alegria. Hoje é o dia da igreja, é o dia do Papa. A festa de São Pedro e São Paulo é dia santo de guarda, foi no dia 29 de junho. Mas como não é feriado, a igreja do Brasil transfere para o domingo próximo, portanto hoje. Hoje, então, é a festa de São Pedro e São Paulo. Por ser domingo, todos podem guardar. É a festa, é o dia do Papa, é o dia da igreja, porque sobre São Pedro e São Paulo que Nosso Senhor edificou a sua igreja. É de nós agradecermos a Deus por sermos católicos, por pertencermos à igreja que Nosso Senhor fundou, a igreja sobre Pedro. É o dia também, como o padre Cláudio Almar avisou, o dia da oferta do óbolo de São Pedro. Óbolo quer dizer esmola. A igreja toda hoje do Brasil, a coleta é para o Papa. É que chama-se óbolo de São Pedro, a esmola de São Pedro, que é sempre dado ao Papa, e o Papa geralmente dá para esses países que estão passando mais necessidade. Os países da África, que passam fome, os países em guerra, como a Síria, está em guerra civil há anos, há dezenas de anos já. Então o Papa costuma destinar aquelas comunidades de cristãos que estão passando necessidade no momento atual. Por isso, você está colaborando com todos esses cristãos do mundo que passam fome, através desta esmola, que é feita nas igrejas do Brasil, mandadas depois para a nossa cúria, que envia para a Nunciatura Apostólica, que envia para o Papa, e o Papa faz essa distribuição no mundo. Então vamos ser generosos hoje com esse óbolo de São Pedro, e é um modo também de mostrarmos a nossa união com o Papa, colaborando com a caridade. Chama-se o óbolo da caridade do Papa. Então vamos oferecer esta nossa esmola na hora do ofertório. Nosso Senhor fez a sua igreja. Ele mesmo falou: edificarei a minha igreja. A igreja é essa congregação dos fiéis, como se fosse um grande colégio, uma grande assembleia. Mas toda assembleia, todo colégio precisa ter alguém que manda e alguém que obedece, senão não funciona. Não é a multidão sem cabeça, isso não existe, não funciona. Os próprios revolucionários, quando derrubam um governo, eles dizem que o governo é isso, é corrupto, eles põem outro no lugar na mesma hora. Por quê? Porque é impossível haver uma assembleia sem cabeça, sem alguém que dirija. Na Revolução Francesa, mataram o rei, mas puseram os revolucionários na cabeça. Aqui, Fidel Castro derrubou Fulgêncio Batista, mas ele ficou como ditador. Então existe sempre alguém que é a cabeça. Nosso Senhor também fez isso, é da ordem natural das coisas. Alguém que manda e alguém que obedece. Sem cabeça não existe. Hierarquia quer dizer poder sagrado. Arquia, em grego, quer dizer ordem. Arquia. Hieros quer dizer santo. Hierarquia é ordem sagrada. Arquia, então, é ordem. Sem ordem chama-se anarquia. Esse prefixo é negativo. Anarquia, quer dizer, sem ordem. A gente vê que há anarquia porque não tem ordem, não tem governo. Jesus, sabendo disso, sabendo a multidão dos seus seguidores, instituiu quem manda na igreja. Então ele instituiu os apóstolos. É chamado colégio apostólico. São 12 apóstolos que Nosso Senhor chamou. A esses Nosso Senhor confiou o seu poder de ensinar e de ensinar a todos os povos. Seu poder de governar, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois, é o poder de Nosso Senhor. O poder de ensinar e o poder de santificar, batizar, transmitir o sacerdócio, os pecados a quem perdoardes serão perdoados, aos apóstolos e aos seus sucessores. Mas os próprios apóstolos precisavam de um chefe, uma cabeça, que representasse Nosso Senhor, porque Nosso Senhor disse que ia para o céu, e foi. Mas aqui precisava de alguém visível. O chefe da igreja é Jesus, mas era preciso haver um chefe visível. E Nosso Senhor escolheu São Pedro. Pedro. Aliás, ele não se chamava Pedro, né? Ele chamava Simão, o nome dele.
E Nosso Senhor trocou o nome dele. Na Bíblia Sagrada, quando Deus troca o nome, significa uma missão. Estava dando uma missão. Então disse para ele: você é Simão, e agora em diante vai se chamar Pedro, que quer dizer pedra. Em português a palavra é diferente, né? Pedro e pedra. Mas na língua que Jesus falou é a mesma palavra, Kéfas, quer dizer pedra. Não é como o francês, né? O francês é a mesma palavra, né? Pedro e pedra. Todo mundo conhece. Pierre, por exemplo, né? Pierre em francês quer dizer pedra. Pierre, uma pedra, e Pierre, uma pessoa. É a mesma, né? Não tem Pierre, Pierre Cardin, é o nome de um homem, Pierre. E Pierre quer dizer pedra em francês. Por isso que Nosso Senhor teria, e se fosse em francês, estava dizendo, né? Tu es Pierre, e sur cette pierre, je bâtirai mon église. Você é Pedro, e sobre esta pedra, ficaria como se Nosso Senhor estivesse dizendo, você é pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Claro que a pedra principal é Jesus Cristo, mas precisava de uma pedra visível. Essa pedra visível é Pedro. E Nosso Senhor disse que ia ficar com a igreja até o fim do mundo. Por isso que Pedro tinha que ter sucessores, porque ele ia morrer. Os apóstolos também tinham que ter sucessores. Então, a cabeça da igreja, o governo da igreja, tinha que ter sucessores até o final dos tempos. Os sucessores dos apóstolos são os bispos. Aqui está um sucessor dos apóstolos falando. O bispo é auxiliado pelos padres, mas o sucessor dos apóstolos é o bispo. E o sucessor do apóstolo sobre quem Jesus edificou a igreja é o Papa, que é o sucessor de Pedro. E nós sabemos isso historicamente. É a única igreja que pode provar a sua sucessão histórica até Nosso Senhor, é a Igreja Católica. Santo Irineu, que viveu no século II, foi o segundo bispo de Lyon, nas Gálias. O primeiro bispo de Lyon foi São Potino, isso no século II. 25 anos depois foi mártir Santo Irineu, que foi bispo de lá. Quando eu visitei a França da última vez, eu visitei aquelas igrejas paleocristãs que são fundadas por Santo Irineu e São Potino, igrejas do século II. Já, portanto, o Papa já estava enviando bispos para o mundo todo, no caso Santo Irineu. E ele que escreveu aquela obra maravilhosa, Adversus Hereses, provando que a sucessão apostólica vem desde São Pedro. E ele dá os nomes dos papas. Pedro, depois de Pedro, Anacleto, depois Sisto, Cornélio, assim vai, até chegar ao Papa daquele tempo e até hoje. Todos nós sabemos. O mundo todo sabe que o Papa atual, Francisco, é sucessor de São Pedro, feito por Nosso Senhor. Francisco sucedeu a Bento XVI. Todo mundo sabe, né? Isso é do tempo de vocês. Bento XVI sucedeu a João Paulo II. São João Paulo II, que esteve aqui no Brasil, que era o Papa. São João Paulo II sucedeu a João Paulo I, aquele que morreu depois de 33 dias. João Paulo I sucedeu a Paulo VI, o Papa do Concílio. Paulo VI sucedeu a João XXIII, que é santo, São João XXIII. João XXIII sucedeu a Pio XII. Pio XII sucedeu a Pio XI. É o Papa do tempo da guerra, o tempo do fascismo na Itália. Pio XI sucedeu a Bento XV, que é o Papa da pacificação na guerra. Bento XV sucedeu a São Pio X, no começo do século. São Pio X sucedeu a Leão XIII, é o Papa da questão social. Leão XIII escreveu a Rerum Novarum. Leão XIII sucedeu a Pio IX, aquele que definiu a Imaculada Conceição. Pio IX sucedeu a Gregório XVI. Bom, e a gente vai andando até chegar a São Pedro. Historicamente, única agremiação, igreja, que pode definir e pode provar a sua sucessão desde São Pedro, é a Igreja Católica, feita por Nosso Senhor. Todas essas igrejas que surgem por aí não foram fundadas por Nosso Senhor. Não é? Pode perguntar quem é o antecessor de
Valdomiro Santiago? Ninguém, foi ele que fundou aquela igreja. Quem é o antecessor de Edir Macedo? Ninguém, foi ele mesmo que fundou a Igreja Universal. Quem é o sucessor, que é o antecessor de R.A. Soares? Ninguém, foi ele mesmo que fundou essa igreja. Então, esses pastores todos, eles que começaram a igreja deles, mas eles não podem provar a sua ligação com o nosso Senhor historicamente. A Igreja Católica, a qual, graças a Deus, nós pertencemos, na qual fomos batizados, na qual fomos educados na catequese, essa é a Igreja de Nosso Senhor, de Pedro. Todos os papas, os mais de 260 papas, eles são santos? Não. Alguns não foram santos, a maioria foi santo. Muitos do começo da igreja eram santos, mas nem todos. Mas não é por isso. Nosso Senhor quis escolher Pedro, exatamente porque ele ia representá-lo aqui na terra. E Pedro tinha suas fraquezas. Jesus o escolheu para ser a pedra. Não significa que ele era totalmente impecável, que ia ser fiel até o fim. Ele prometeu, mas ele também caiu. Na paixão de Jesus, São Pedro negou que conhecia Jesus, fraqueza dele, mas depois se arrependeu. E depois de seu arrependimento, Nosso Senhor confirmou-o no cargo de Papa. Papa quer dizer o chefe da igreja. Quando perguntou a São Pedro: Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, vós sabeis que eu vos amo. E de novo: Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, vós sabeis que eu vos amo. Terceira vez. Por que 3 vezes? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Agora precisa fazer 3 vezes a profissão de fé e de amor. Simão Pedro, tu me amas? Senhor, vós sabeis tudo. Vós sabeis que eu vos amo. E Nosso Senhor disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confirmou o poder primado de São Pedro sobre a igreja toda, sobre os apóstolos e sobre a igreja toda. Pedro. Por isso que Herodes, nessa leitura primeira que nós ouvimos, queria matar Pedro, porque sabendo que ia derrubando o chefe da igreja ia acabar. Não aconteceu. Quando São Pedro estava preso, o que diz lá? Toda a igreja estava rezando por ele. Pedro estava preso. E Deus mandou um anjo que foi lá e libertou. Tinha 4 piquetes de soldados, cada um com 4 soldados. Portanto, eram 16 soldados tomando conta. E o anjo tirou São Pedro, passou no meio deles, e São Pedro foi libertado. São Pedro vai ser morto depois, lá, bem depois de ter fundado a igreja em Jerusalém, fundado a igreja em Antioquia e depois a igreja em Roma. São Pedro morreu em Roma na perseguição de Nero, já no ano 68, portanto na perseguição de Nero, junto com São Paulo, porque além de ter escolhido São Pedro, Nosso Senhor escolheu alguém que fosse divulgar a igreja no mundo pagão, no mundo grego, romano. Por isso que São Paulo foi convertido por Nosso Senhor, porque ele era fariseu, judeu, e Nosso Senhor o converteu no caminho de Damasco, quando ele estava lá para prender os cristãos, e Jesus apareceu a ele, e ele caiu no chão, e Nosso Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, Jesus, São Paulo diz: quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. São Paulo está perseguindo os cristãos. E Jesus considera a ele tudo que é feito aos cristãos. E aí, São Paulo levantou, foi instruído, foi batizado, foi curado da cegueira e depois foi o grande propagador do cristianismo no mundo pagão. Pregou na Grécia, pregou na Ásia Menor, na Turquia atual, pregou em todos aqueles países ali, e ele foi o grande difusor do Evangelho de Nosso Senhor. Pedro e Paulo, as 2 grandes colunas da igreja, é a festa deles hoje. Hoje estamos agradecendo a Deus por ter nos dado essas 2 colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, que morreram mártires. São Pedro foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como Nosso Senhor. E São Paulo foi decapitado por ser cidadão romano. São Pedro foi crucificado naquela colina ali em Roma. Roma são 7 colinas. Uma delas é a colina Vaticana. O Vaticano é ali onde tinha o circo de Nero.
onde ele matava os cristãos. Ali São Pedro foi crucificado e sepultado. Quando Constantino deu liberdade aos cristãos, os cristãos já tinham feito uma capelinha em cima do túmulo de São Pedro, ali. Constantino ergueu uma grande basílica, ali em cima daquele túmulo, e que no século XVI foi reformada, e hoje é a grande basílica de São Pedro, em cima do túmulo do apóstolo principal, sobre quem Nosso Senhor edificou a sua igreja. Vamos agradecer a Deus por sermos católicos, rezar pelo Papa, rezar pelos bispos, rezar pelos padres, rezar por todo o povo de Deus, como a igreja sempre reza. Nós somos católicos, nós amamos a igreja. Graças a Deus nós não somos hereges, não somos cismáticos, não somos separados da igreja, não. Fora dessa igreja não há salvação, a não ser aqueles que estão de boa fé e que pensam que estão fazendo o certo. Sim, mas na igreja é a barca de Pedro sobre a qual Nosso Senhor edificou a sua igreja. Rezemos, peçamos a Nossa Senhora, que é a mãe da igreja, que nos dê essa fidelidade. Rezemos hoje pelo Papa, por todos os católicos do mundo. Ofereçamos o nosso óbolo como nossa contribuição para essa esmola do Papa. E rezemos sempre e continuemos firmes na fé. Aprendamos o catecismo, a catequese, aprendamos o catecismo, que é a doutrina de Nosso Senhor. Rezamos sempre o credo, que é composto pelos apóstolos, que nos mostra a nossa adesão a Nosso Senhor através da igreja. Amém.